Durante milênios, os olhos humanos se voltaram para o céu, encantados com o brilho prateado da lua. Ela inspirou poetas, cientistas, sonhadores e conspiradores. Mas enquanto a face visível nos era familiar, com seus mares escuros, crateras e montanhas, havia uma metade que permanecia oculta, envolta em silêncio e mistério. O outro lado da lua. Você está prestes a mergulhar em um dos maiores enigmas do nosso sistema solar. Prepare-se para atravessar a escuridão, questionar certezas e conhecer teorias que vão muito além da ciência convencional. Capítulo 1. A Lua sempre vira a mesma face. A Lua é o único satélite natural da Terra, mas o que poucos sabem é que ela sempre mostra a mesma face para nós. Isso ocorre por um fenômeno chamado rotação sincronizada. Ela leva o mesmo tempo para girar em torno do próprio eixo e para orbitar a Terra. Resultado, apenas 59% da superfície lunar é visível da Terra ao longo do tempo, mas... e os outros 41%? Essa parte escondida ficou por muito tempo envolta em especulações, sonhos e medo. Sem telescópios capazes de enxergar além, tudo o que havia era imaginação. E como a imaginação humana não tem limites, as teorias começaram a surgir. Capítulo 2. A face oculta. Revelações e silêncio. Foi apenas em 1959 que o mundo viu pela primeira vez imagens do outro lado da Lua. A responsável foi a sonda soviética Luna 3, que transmitiu 29 imagens rudimentares granuladas, quase irreconhecíveis, mas elas foram suficientes para uma constatação surpreendente. O outro lado da Lua era drasticamente diferente. Não havia os mesmos mares escuros de lava. Ao invés disso, havia uma superfície mais acidentada, cheia de crateras, e sem as manchas escuras características da face voltada para a Terra. Os cientistas ficaram intrigados. Por que os dois lados da Lua são tão diferentes? A explicação científica apontou para a crosta lunar mais espessa no lado oculto, dificultando os antigos mares de lava que marcaram a face visível. Mas isso não impediu o surgimento de uma pergunta inevitável. Será que havia algo mais naquela face que nunca víamos? Algo escondido, talvez de propósito? Capítulo 3. Menos as teorias proibidas. E aí começa o território nebuloso onde a ciência se encontra com a especulação. Algumas das teorias mais sombrias e instigantes sobre o outro lado da Lua surgem aqui, e não são poucas. 1. Bases alienígenas entre os teóricos da conspiração. É quase consenso. A face oculta da Lua abriga bases extraterrestres. Segundo relatos não comprovados, durante as missões Apollo, os astronautas captaram sinais, luzes e até ruídos inexplicáveis vindos do outro lado. Há quem diga que a NASA nunca mais voltou à Lua justamente por ter recebido um alerta de que aquele território não era nosso. Imagens de sondas como a Chang'e 4 da China, que pousou no outro lado da Lua em 2019, reacenderam a teoria. Em uma dessas imagens, aparece uma estrutura retangular, batizada de Cabana Misteriosa. Posteriormente foi explicada como uma pedra, mas os conspiracionistas não se convenceram. 2. Missões secretas. Outra teoria afirma que os Estados Unidos e a União Soviética realizaram missões secretas ao lado oculto e que registros dessas viagens foram apagados dos arquivos públicos. Os defensores dessa ideia apontam para documentos supostamente vazados e áudios omitidos das missões Apollo. Em um trecho, Neil Armstrong teria dito: "Essas naves estão ali, observando a gente." Será que eram naves? E estavam onde? Na escuridão silenciosa do lado oculto? Capítulo 4. Menos a Guerra Fria e o silêncio lunar. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial não era apenas sobre ciência. Era também sobre poder, domínio e vigilância. Há quem acredite que as superpotências não tinham interesse apenas em explorar a Lua, mas em controlá-la. Imagine o valor estratégico de instalar uma base no outro lado da Lua, menos invisível da Terra, longe de qualquer radar, perfeita para observação. Em teoria, o lado oculto da Lua seria o local ideal para instalar armas espaciais, telescópios ultra-avançados ou centros de comunicação alienígena. Embora não haja provas, documentos liberados anos depois mostram que tanto Estados Unidos da América quanto o RSS consideraram militarizar a Lua. O projeto americano A-19, por exemplo, pretendia explodir uma bomba nuclear na Lua, como demonstração de poder. O plano foi cancelado. Ou foi apenas oficialmente cancelado. Capítulo 5. Menos a sombra da Lua e os sons do vazio. Durante a missão Apollo 10, um dos astronautas relatou algo ainda mais estranho. Sons inexplicáveis vindos de seus fones de ouvido quando a cápsula estava do outro lado da Lua. Sem contato com a Terra, o ruído foi descrito como uma música do espaço. A NASA, anos depois, declarou que os sons eram interferência no rádio. Mas por que não havia essa interferência nos outros momentos da missão? E por que os áudios foram classificados como confidenciais por décadas? Há quem diga que o som não era interferência. Era comunicação, mas com quem?
Capítulo 6 menos e se a Lua não for o que pensamos. Entre os teóricos mais ousados existe uma ideia radical. A Lua é uma construção artificial. Segundo essa teoria, a Lua teria sido colocada ali de forma deliberada, como um satélite de vigilância ou como uma nave-mãe desativada. E o lado oculto conteria estruturas, hangares e tecnologias escondidas há eras. Um argumento curioso usado por esses teóricos é o fato de a Lua ter um tamanho e distância perfeitos para encobrir o Sol exatamente durante um eclipse total, menos algo incrivelmente raro em escalas cósmicas. Além disso, quando sondas ou meteoritos colidem com a Lua, ela emite vibrações que fazem-na ressoar como um sino, o que levantou a hipótese de que o interior da Lua seja parcialmente oco. Uma Lua oca, artificial, com estruturas escondidas em sua parte escura. Parece ficção científica. Mas, e se for mais do que isso? Capítulo 7 menos a missão da China e o silêncio atual, a missão Chang'e 4, lançada pela China em 2019, foi a primeira a pousar no lado oculto da Lua. A bordo havia um pequeno rover chamado Yutu-2, encarregado de explorar e enviar dados. As descobertas oficiais falam de rochas, crateras e compostos químicos. Mas logo após a missão, a China deixou de divulgar atualizações frequentes. Por quê? Em uma das imagens publicadas, uma estrutura que parecia um cubo foi registrada no horizonte. Foi apelidada de cabana lunar. Mais tarde disseram que era uma rocha, mas os teóricos apontam a mudança de ângulo, assimetria e até possíveis sombras geométricas na base. Estaria China escondendo algo que encontrou? Capítulo 8 menos e se um dia descobrirmos? Imagine por um instante que a humanidade resolve ir além. Uma missão internacional com astronautas de vários países pousa no lado oculto. O que encontrariam? Ruínas de civilizações antigas, máquinas alienígenas inativas, registros de visitas passadas? Ou absolutamente nada, apenas rochas, crateras e silêncio? Mas talvez, só talvez, o próprio silêncio seja a mensagem, algo que não quer ser descoberto. Um segredo escondido há milhões de anos à espreita, observando o capítulo final, o que a Lua não quer que vejamos? A Lua continua lá girando lentamente, mostrando-nos apenas seu lado amigável. O outro lado permanece na escuridão. Mas talvez o mistério não esteja só na Lua, talvez esteja em nós, em nossa necessidade de buscar o desconhecido, de imaginar o que se esconde na escuridão, porque é ali, longe da luz, que vivem os grandes enigmas. E talvez a pergunta real não seja o que há no outro lado da Lua, mas sim, por que ainda não conseguimos ou não queremos descobrir? Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe.